Olá, bem-vindos todos e todas ao meu canal Miriam Romero, onde você encontra mais saúde interna do que imagina existir. Depois de um longo tempo, respeitando o isolamento, a quarentena, a gente está aqui de volta com todos os cuidados, gravando para falar um pouquinho mais sobre o nosso inconsciente, as mandalas terapêuticas, especialmente como esse recurso não verbal pode contribuir para a nossa expressão da subjetividade, especialmente a compreensão daquilo que surge do nosso universo interno. Hoje eu quero compartilhar com vocês um processo de uma paciente que surgiu nesse período e trazer um pouco uma reflexão sobre a força dos condicionamentos dentro da gente. Como é forte esse padrão e mesmo a gente já estando num outro estado, como sem querer ele volta. E na mandala terapêutica a gente consegue até ver. Então acho que isso deixa ainda mais claro como poder trabalhar com essas questões. Olhando então para essa primeira mandala, que foi feita num dia comum, a partir desse momento novo, onde os filhos dela voltaram para casa, obviamente, nesse tempo de isolamento, o marido. Então a família volta a ter um tipo de convivência que já não tinha antes. Ela traz essa imagem. E no processo com a mandala terapêutica, assim que você termina, a primeira coisa que a gente faz é olhar para a mandala e quais são as primeiras impressões. O que eu vejo, o que eu sinto, o que essa cor traz para mim, enfim. Ela olhava para a mandala e me dizia, embora eu veja claramente uma sugestão de flor, aquilo que fica forte para mim é uma hélice. Eu vejo tanto nesse lilás como nesse verde claro, duas hélices. E engraçado, eu penso naquele avião bem pequeno, aquele que só cabe uma pessoa, no máximo duas. E eu tenho um pouco essa sensação, uma sensação de voo, como se eu tivesse mais aberta, mais livre. Eu vivo um momento internamente muito prazeroso, um momento agradável. É complicado isso, Miriam, porque a gente está num momento como esse, mas essa é minha sensação. Importante também colocar aqui que é uma pessoa que já tinha vivido uma crise existencial bastante intensa, finalizado um ciclo, se despedido de um trabalho de muitos anos, então entrou nesse processo que a gente viveu em 2020 num lugar outro. Então, quando ela diz dessa sensação gostosa de abertura, não é algo que veio agora, isso está bem presente na vida dela. Para além do que ela fala, acho que é importante a gente observar o que diz a mandala. Então, quando uma pessoa desenha dessa forma, se você olhar bem, não está exatamente perfeito. Você vai ver que a gente tem um número de pétalas ímpar. E isso quer dizer que uma pétalazinha, se você olhar esse verde mais escuro, ele foge um pouco, ele não tem par. Então, ela está quase chegando nesse padrão. É um padrão que conta mesmo, de uma pessoa que vive um processo de conclusão de um ciclo. Ela está começando a se preocupar, o que ela vai deixar para o mundo. Ela se sente bem, a sensação é muito de missão cumprida, eu estou confortável com a minha vida. Tem muito uma ideia de eu tô bem, você tá bem, independente do que esteja acontecendo. Então é um estado bem prazeroso. O que a única inquietação é como eu coloco isso dessa forma mais sensata, mais inteira no mundo. Então, acho que o que ela dizia e o que a gente está vendo está bastante coerente e ela experimentava essa sensação de bem-estar de uma forma ampla em tudo, mesmo estando em casa, com os filhos retornando para esse espaço, o marido, ela não saiu de um estado que era dela. No entanto, passando um tempinho, na próxima sessão, e é isso que eu quero trocar com vocês, uns 10 dias depois, né, embora ela viesse sempre no começo da semana, nessa outra semana ela veio para o final da semana. Acho muito importante a gente olhar para essa segunda mandala. Olhando para a imagem, ela diz, essa borda cinza não me cai muito bem, Miriam, é um pouco opressora. Eu olho para o centro também, embora ele seja intenso, as cores estão bem vivas, tem alguma coisa que me incomoda. Primeiro esses pedacinhos. Eu gosto do centro, o centro-centro, que parece esse sol, esse pequeno sol central. O resto tem uma sensação mesmo de ficar pequeno, de ficar um pouco comprimido. Eu não sei o que é, mas não me cai bem.
Então, ela não estava lembrando necessariamente da mandala da outra semana. Lembra aquela expansão, aquele bem-estar? E começávamos a conversar sobre o que aconteceu nessa semana para ela estar se sentindo assim. Ela me dizia, não aconteceu nada específico, mas me conta um pouco como foi a semana. E ela me disse que ela está totalmente atrelada às questões de estar cozinhando, ajudando em casa, contribuindo com as meninas porque trabalham. Enfim, ela volta um pouco a um padrão antigo que ela deixou de viver já faz um certo tempo. Além do que ela diz, a gente tem o que a mandala revela. Então, quando você olha especialmente o centro, o solzinho que ela diz que ela gosta, isso é um aspecto extremamente benéfico. Revela um novo início, um novo começo. E pela cor, laranja, laranja meio forte, isso quer dizer, tem força para isso, tem energia. Só que logo em seguida, não sei se você vai perceber, você tem primeiro o laranja, o amarelo e o verde, e você vai perceber que eles estão como círculos concêntricos. Eles não estão inteiros, percebe que tem espaço entre eles. Mas essa forma dos círculos concêntricos, ela indica para a gente um estado de tensão, você está sempre se defendendo de alguma coisa, extremamente perfeccionista, não é um estado gostoso de viver. Mais ainda, lembra que lá atrás eu falei para vocês que ela passou uma crise bem séria? Naquele momento da crise, esses círculos concêntricos, ela fez mais de 12, 15 círculos concêntricos. Então, para ela não tinha visto ainda, não tinha lembrado, né? Eu trago as duas mandalas e digo, olha, o que você acha que aconteceu? Nesse momento, ela diz, nossa, eu não tinha me dado conta. Primeiro, de novo, né? De novo esse padrão onde eu fico tensa, onde eu preciso ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, tudo tem que dar tempo. Eu volto para isso. Não é possível, assim, depois de tanto trabalho. De novo, legal a gente observar que os círculos não estão tão definidos. Ok que quase uma lembrança do padrão está voltando, mas ele não é inteiro. E o fato dela estar podendo ver já faz com que ela possa fazer uma nova escolha. Eu não quero ficar nisso. Isso acontece, eu estou me sentindo... O que está te oprimindo? Ela me diz, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. Só esse estímulo acorda o condicionamento novamente. Então, primeira coisa que eu acho bacana trocar é o quanto o recurso expressivo torna concreto. Eu posso ver o padrão acontecendo, eu vejo, eu estou olhando para ele. Eu estava num lugar totalmente diferente, super criativa, expansiva, num outro movimento, e só de uma dinâmica em casa, um estímulo, acorda de novo, um jeito de viver que eu tive por 20 anos. Como isso é cansativo. Por outro lado, se eu posso ver, eu escolho respirar e falar, não, não quero. Então tá, como é que eu saio disso? Claro, ela já tem um caminho, ela já fez o caminho. É só estar mais atenta. Então, o que eu queria trazer é como é difícil, às vezes, a gente simplesmente sair de um padrão que leva, às vezes, 20, 25 anos. Ela não construiu isso num dia. Então, também a gente não sai disso num dia. Mas é muito especial lembrar que à medida que você escolhe se autoconhecer, quer se observar, né, esse ir e vir do psiquismo vai de tal modo que em algum momento aquela outra forma se institui definitivamente. Então, se você tem uma história para contar com relação ao seu condicionamento, a padrões, se você também tem alguma dúvida, escreve aqui pra gente, se inscreve no canal e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço!